Por que um lugar se desenvolve e outro, extremamente semelhante àquele, em todos esses indicadores, não consegue dar esse passo, esse sobrepasso, esse salto? Então, há um mistério aí, né? E esse mistério acabou sendo conhecido como o mistério do capital social. Existe uma forma de capital que não é o humano, não é a soma dos capitais humanos, não é o capital propriamente dito econômico, as internalidades da economia, a renda e a riqueza, e não é o meio ambiente, o capital natural, os recursos naturais, a abundância de recursos. Independentemente disso tudo, existe uma outra coisa que é decisiva e sistêmica para explicar por que determinadas localidades se desenvolvem mais do que outras. Por que elas mudam suas relações na direção de melhor governança, mais prosperidade econômica, ambientes melhores para se viver, bem-estar, em suma, qualquer um desses indicadores que vocês quiserem adotar. E esse capital social, esse fator sistêmico, na verdade, nada mais é do que isso que nós chamamos de sociedade. O problema é que a gente usa a palavra sociedade, mas não procura saber mais o que é essa tal de sociedade, como a Margaret Thatcher. Então, para mim, foi assim que tudo começou. Essas foram as pessoas que me ajudaram a entender, além de outras, fundamentalmente, esse mistério chamado sociedade. O primeiro foi o Tocqueville, não é? Nessa célebre viagem que ele fez à América, ele também estava preocupado em explicar a mesma coisa. Por que tem tanto associativismo aqui nos Estados Unidos, sobretudo na Nova Inglaterra? Queria explicar isso. Por que é tão diferente da França, por exemplo, né? O John Dewey, que acabou chegando à conclusão que havia um metabolismo comunitário mesmo, que o que nós chamamos de democracia é uma função do local, da vida comunitária. A Hannah Arendt, que acabou mostrando para nós que a democracia foi uma invenção feita por uma comunidade concreta, né, que nós chamamos Atenas, mas como ela lembrou, Atenas não era a cidade-estado. A polis não era Atenas, a polis era os atenienses. Isso é genial, né? Quer dizer, eram as pessoas conectadas que realmente começaram a pensar que podiam fazer as coisas de outra maneira. Podiam até abolir os reis, o que de fato aconteceu. E a democracia começa a ser construída como um metabolismo daquela rede de conversações que aconteciam numa praça, a Praça do Mercado. E ela chegou a uma conclusão, estudando essas coisas, que é fantástica. A liberdade é um atributo do modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Independe do que está dentro da sua cabeça. E essa velhinha aqui tão legal, que nós queríamos trazer aqui no Brasil em abril, ela morreu em abril de 2006, foi chato. Mas já morreu, já razoavelmente velhinha, que é a Jane Jacobs. E ela foi uma mulher fantástica, que era uma mente inquisitiva, e estava com essa nossa preocupação, a mesma. Por que determinadas localidades americanas parecem vivas, florescentes, e outras parecem que estão morrendo? E aí ela se meteu no final dos anos 50 a fazer uma investigação até certo ponto exaustiva, sem muito instrumental teórico, e chegou a uma conclusão muito simples. Ela disse, olha, aquelas localidades que parecem vivas, elas constituem uma entidade coletiva. E ela usou a palavra entidade com E maiúsculo. Olha só que coisa. Elas constituem uma entidade coletiva. E essa entidade coletiva,
ela vai ser tecida, vai ser construída, se nos bairros e distritos das localidades, das cidades, pessoas se conectarem com pessoas formando redes. E ela disse, então, isso em 1961. Essas redes são o capital social que explica o desenvolvimento, a vivificação desse ser coletivo. Depois veio Maturana, que acabou dando um fundamento explicativo para tudo isso, muito interessante, ao perceber que os seres humanos, em relação com outros seres humanos, constituem coletividades baseadas fundamentalmente na cooperação. De sorte que o ser humano não é determinado pela genética. A genética funda o humanizável, mas não constitui o humano. O humano só é humanizado por outro ser humano. Se é assim, gente, pessoa já é rede. Ele não usou a expressão, sou eu que estou usando, mas é isso. Vocês só estão aqui porque alguém cuidou de vocês. E, finalmente, o Castells, que não foi o primeiro, não foi o único, não será o último, continua vivo e produzindo, mas o Castells que percebeu que, bom, estão acontecendo tantos fenômenos na sociedade, estão sendo acelerados nos últimos anos, que o padrão de interação está modificando profundamente. Ou seja, nós estamos em transição para uma sociedade rede. Isso quer dizer que a sociedade não era rede? Não. A sociedade sempre foi rede desde que existiu, né? Se existe sociedade, ela já é rede. O que é rede? São seres humanos interagindo. Só isso. Isso é rede.